Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Fred, tivemos um telefonema, então, de Donald Trump para Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, em que Trump ofereceu uma saída segura, uma fuga, vamos dizer assim, segura para Nicolás Maduro. Vamos falar sobre isso então? Será que é o fim do tráfico na América Latina, enfim, na Venezuela pelo menos? Sim, pois é, tivemos essa escalada da tensão, inclusive o nosso último episódio tratou da Venezuela, a questão da suspensão dos voos na região com base no comunicado da administração federal americana. E nesse último final de semana, uma novidade que foi justamente o Trump, que fez ele próprio uma postagem falando basicamente que o espaço aéreo venezuelano estaria fechado. Ele disse o seguinte, um aviso, a todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de seres humanos. Por favor, considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela fechado em sua totalidade. Então, tivemos essa escalada da tensão com a expectativa da queda do ditador venezuelano Nicolás Maduro e a confirmação dessa ligação entre Trump e o Nicolás Maduro para tratar da solução desse impasse institucional que há hoje a partir dessa escalada da tensão entre os dois países. Essa conversa contou com a participação no lado americano, não só do presidente americano, mas também do secretário de Estado, Marco Rubio. Então, o Trump e o Maduro conversaram e trocaram basicamente em 3 temas. O primeiro deles, o Maduro pediu uma anistia global a todo o crime que ele e seu grupo tivessem cometido, o que foi rejeitado pelo Trump. Ele não aceitou que o Maduro fosse anistiado pelos crimes praticados, ele que inclusive foi indiciado pelas autoridades americanas como líder do cartel de Los Soles. Um segundo ponto, o Maduro até toparia eventualmente fazer uma transição de poder na Venezuela, mas ele pediu que fosse mantido o controle das Forças Armadas, semelhante ao que aconteceu inclusive na Nicarágua em 1991 com Violeta Chamorro. Para explicar o que aconteceu na Nicarágua, basicamente os irmãos Ortega, por meio da Frente Sandinista, dominaram o país politicamente entre 1980 e 1991. Em 1990, diante de uma pressão internacional, especialmente ali na gestão Ronald Reagan e depois gestão Bush, uma pressão sobre a Nicarágua, eles fazem eleições livres. Essa senhora Violeta Chamorro acaba se elegendo presidente da Nicarágua, inclusive porque o seu marido era um jornalista famoso na Nicarágua que foi morto pela ditadura dos irmãos Ortega. Então eles fazem também uma negociação de transição desse regime tirânico para uma democracia e, no caso ali, os irmãos Ortega conseguiram manter o controle sobre as Forças Armadas nicaragüenses. E o que propiciou que, 16 anos depois, eles voltassem ao poder em 2006 no país. Inclusive, hoje, o Manuel Ortega é ditador da Nicarágua até hoje. Então, essa é uma solução que também foi rechaçada pelo presidente americano, considerando esse precedente histórico em que a manutenção do controle das Forças Armadas pelo grupo que estava ali tirânico e exercia o poder, como aconteceu com os irmãos Ortega na Nicarágua, propiciou depois que eles acabassem regressando ao poder. Então, essa solução também foi rechaçada e foi o segundo ponto da discussão entre os dois. E o terceiro, justamente a questão de que o Maduro renunciasse imediatamente e que, eventualmente, se mudasse ou para a Rússia ou para qualquer outro país que aceitasse abrigá-lo. Há, inclusive, informações de que eventualmente poderia residir na própria Turquia, ele que é muito próximo do Erdogan. Inclusive, essa ligação é interessante dizer que foi intermediada pelo Brasil, pelo Catar e pela Turquia. E, no entanto, você vê aí que esses esforços e a conversa entre o presidente americano e o ditador venezuelano acabaram aí, não chegaram a um consenso e uma solução, um acordo. Tanto assim que, com esse anúncio do fechamento do espaço aéreo por parte do presidente americano Donald Trump, houve uma tentativa de ligação do governo venezuelano ao governo americano nesse último final de semana e, no entanto, as ligações do Nicolás Maduro acabaram não sendo atendidas. Interessante dizer que, com esse anúncio do fechamento do espaço aéreo, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Iván Gil Pinto, fez um anúncio dizendo que a soberania venezuelana está sendo atacada. Ele falou o seguinte: a Venezuela denuncia e condena a ameaça colonialista que pretende afetar a soberania do seu espaço aéreo, constituindo
esta é uma nova agressão extravagante, ilegal e injustificada contra o povo da Venezuela. A República Bolivariana da Venezuela repudia com absoluta contundência a mensagem pública difundida hoje nas redes sociais pelo presidente dos Estados Unidos, na qual ele pretende aplicar extraterritorialmente a ilegítima jurisdição dos Estados Unidos sobre a Venezuela, ao tentar de forma insólita dar ordens e amassar a soberania do espaço aéreo nacional, a integridade territorial, a segurança aeronáutica e a soberania plena do Estado venezuelano. O presidente Donald Trump, inclusive, deu uma entrevista, ele no Air Force One, ele foi questionado pelo jornalista sobre a conversa que ele teve com Maduro, e ele disse o seguinte, perguntado assim, presidente Trump, sobre a Venezuela, você pode nos dizer mais sobre por que o espaço aéreo acima da Venezuela deve ser considerado fechado? Respondeu Trump, porque consideramos que a Venezuela não é um país amigável. Eles enviam milhões de pessoas, realmente, e muitas dessas pessoas não deveriam estar em nosso país. Pessoas ligadas a gangues, traficantes de drogas, todas as pessoas que entraram no nosso país e que não deveriam estar aqui causando muitos problemas e trazendo drogas. Questionado se esse aviso significa um ataque aéreo iminente ou não deveríamos ler dessa forma, ele responde que para não tirar nenhuma conclusão. O New York Times, ele perguntado, informou que você teve um telefonema com Maduro, é verdade? Não quero comentar sobre isso, mas a resposta é sim. E você pode nos contar um pouco sobre isso? Não, eu não posso fazer isso. Você diria que correu bem? Eu não diria que correu bem ou mal, foi um mero telefonema. E aí tem uma questão aqui que também há uma controvérsia hoje nos Estados Unidos, sobre os primeiros ataques feitos pelos Estados Unidos no mar venezuelano, envolvendo ali as embarcações de tráfico de drogas, a informação de que eventualmente nesse ataque, no abate da primeira embarcação, 2 pessoas teriam sobrevivido e havia uma segunda ordem do secretário de Defesa, Peter Hegseth, para bater essas 2 pessoas que teriam sobrevivido ao primeiro ataque. E há uma polêmica se essa ordem existiu ou não. E o presidente americano foi questionado sobre isso, ele falou que não sabe nada sobre isso, que o secretário Peter Hegseth não disse que deu essa ordem e ele acredita nele. E sabendo se houve ou não esse segundo ataque, ele disse que realmente o secretário de Defesa não fez isso e falou que, eventualmente, se ele acharia ok se ele tivesse feito isso, ele falou que não fez e, portanto, ele não tem que se posicionar sobre algo que não aconteceu. Da mesma forma, a deputada Maria Elvira Salazar, que é uma das principais deputadas do estado da Flórida, é muito ligada à comunidade cubana na Flórida, especialmente ao secretário de Estado Marco Rubio, ela também deu declarações sobre essa ligação entre o presidente americano e o Maduro, e ela respondeu o seguinte: pois bem, o presidente foi amável e ofereceu uma saída a Maduro, e Maduro está sendo instruído pelos cubanos. Não vá, porque é esse o maior medo de Maduro, que os cubanos, que são de fato os que dão as ordens, vão matá-lo antes de ele partir. Os cubanos estão a comandar o aparato repressivo e estão utilizando nos últimos 25 anos, porque você sabe, isso vem do manual de Fidel Castro e o Maduro tem muito medo deles. Para os americanos que estão assistindo esse espetáculo, este é um momento histórico para a administração Trump. Não apenas Trump está a demonstrar, e digo isso do fundo do meu coração, uma grande coragem política, ele libertando o continente da China, do Irã, da Rússia, dos traficantes de drogas, isso vai mandar uma mensagem muito clara para os outros países e vamos evitar muitos problemas no futuro devido à ação que ele está tomando agora. Por isso eu saúdo o presidente Trump por ter feito isso. Essa fala da deputada Maria Elvira Salazar, então, revela que há por parte do Nicolás Maduro um medo de que, eventualmente, ele aceitando essa saída de renunciar ao poder e se mudar da Venezuela para algum outro país, que antes dele se mudar da Venezuela, que ele poderia ser assassinado pelos cubanos. Interessante dizer que há um precedente histórico também de um episódio em que se discute, no caso do Salvador Allende, quando do golpe contra ele em 1973, há uma versão, uma corrente da historiografia que defende que ele não teria sido morto pelas tropas do Pinochet, mas que teria sido morto por agentes cubanos antes de que, eventualmente, ele pudesse, de qualquer maneira, perdendo a batalha pelo Palácio de la Moneda. Então, esse medo do Maduro também de que, eventualmente, considerando que foram os cubanos que ajudaram o Hugo Chávez a estabelecer esse sistema repressivo na Venezuela, e até hoje, grande parte, inclusive, dos guarda-costas do Nicolás Maduro são agentes cubanos que têm todo esse know-how e expertise sobre a questão da implementação do Estado tirânico. Tanto assim, interessante dizer que, no caso da Venezuela, uma das primeiras declarações do Fidel Castro, quando ele assume o poder em 1959, é que ele gostaria de alguma maneira, chegar ao controlar a Venezuela, considerando as vastas reservas de petróleo do país. À época, era o presidente Rómulo Bittencourt
e ele, inclusive, fez uma tentativa de golpe comunista contra a Venezuela na década de 50, mas só conseguiu, de fato, chegar ao poder em 1999 por meio do Hugo Chávez. Então, há essa escalada dessa tensão e esses telefonemas entre o Trump e o Maduro, esse telefonema, que indicam que não há solução para esse impasse hoje entre a Venezuela e os Estados Unidos, e muito provavelmente os Estados Unidos vão adotar, então, aquelas ações militares, a princípio, contra as instalações militares da Venezuela que o país vislumbre que estejam de alguma forma conectadas ao tráfico de drogas e eventual operação de captura do Nicolás Maduro para que ele seja extraditado para os Estados Unidos e responda pelos crimes dos quais ele é acusado no país. Interessante dizer que o próprio Nicolás Maduro soltou uma nota endereçada à OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, pedindo que eles apoiem a Venezuela nesse conflito contra os Estados Unidos. Ele disse basicamente, como certamente isso direcionado aos membros da OPEP, como certamente terão podido observar, desde meados do mês de agosto do corrente ano, o presidente dos Estados Unidos vem executando uma campanha de hostilidade e ameaça contra a Venezuela, que coloca em claro perigo a paz, a segurança e a estabilidade regional e internacional. Como parte dessa campanha, foram deslocados na região do Caribe diversos meios militares estadunidenses, incluindo mais de 14 navios de guerra e 15 mil efetivos. Ademais, autoridades do país realizaram mais de 20 bombardeios contra pequenas embarcações, resultando no assassinato extrajudicial de mais de 80 pessoas. Do mesmo modo, ao longo desses meses, foram constantes e reiteradas as ameaças expressas de uso da força contra o território venezuelano por parte das autoridades americanas, o que viola a Carta da ONU. Então, a Venezuela denuncia formalmente perante a OPEP que o governo dos Estados Unidos pretende se apoderar das vastas reservas de petróleo do país, as maiores do planeta, por meio do uso da força militar letal contra o território, o povo e as instituições do país. Interessante dizer que os membros da OPEP, grande parte desses membros hoje são aliados aos Estados Unidos, têm um bom canal de diálogo com os Estados Unidos, dentre eles o próprio Catar, a Arábia Saudita, e o Catar, inclusive, que participou, como eu disse, dessa intermediação da ligação entre o Trump e o Maduro. Por fim, só para tratar aqui de um outro assunto, mas envolvendo, no caso, Honduras, no último final de semana houve a disputa presidencial no país e o próprio Trump acabou fazendo uma publicação se referindo ali ao cenário local, com a saída da atual presidente, que é a esposa do Manuel Zelaya, um personagem conhecido da política latino-americana, e o Trump já havia se manifestado no último final de semana. Ele disse o seguinte: a democracia estará à prova nas próximas eleições no belo país de Honduras, em 30 de novembro. Será que Maduro e seus narcoterroristas tomarão poder em outro país, como fizeram com Cuba, Nicarágua e Venezuela? O homem que defende a democracia e luta contra Maduro é Tito Asfura, candidato à presidência pelo Partido Nacional. Tito foi um prefeito de grande sucesso em Tegucigalpa, onde levou água encanada a milhões de pessoas e pavimentou centenas de quilômetros de estradas. Sua principal adversária é Richie Moncada, que diz ter Fidel Castro como ídolo. Novamente, o povo inteligente de Honduras a rejeitaria e elegeria Tito Asfura. Mas os comunistas estão tentando enganar a população, lançando um terceiro candidato, Salvador Nasrallah. Nasrallah não é amigo da liberdade. Um comunista de fachada, ele ajudou o Xiomara Castro ao se candidatar como seu vice-presidente. Ele venceu e ajudou Castro a vencer. Xiomara Castro é a esposa do Manuel Zelaya, atual presidente do país. Depois, renunciou e agora finge ser anticomunista apenas para dividir os votos de Asfura. O povo de Honduras não deve ser enganado novamente. O único verdadeiro amigo da liberdade em Honduras é Tito Asfura. Tito e eu podemos trabalhar juntos para combater os narcocomunistas e levar a ajuda necessária ao povo de Honduras. Não posso trabalhar com Moncada e os comunistas, e Nasrallah não é um parceiro confiável para a liberdade e não merece confiança. Espero que o povo de Honduras vote pela liberdade e pela democracia e eleja Tito Asfura como presidente. As eleições estão transcorrendo no presente momento e o Asfura, que foi o candidato apoiado pelo Trump, está em primeiro lugar com 40% das intenções de voto, Salvador Nasrallah com 39% e a Richie Moncada, que seria a sucessora da Castro, com 19%. E também uma expectativa agora da eleição chilena, em que apurações já indicam que o candidato da direita, José Antônio Cast, pode se tornar o próximo presidente do Chile, com as pesquisas apontando que ele tem 59% das intenções de voto, Rosana. É isso, né? A gente espera que essa questão aí com a Venezuela se resolva o mais rápido possível e da melhor forma possível, né, Fred? Com certeza. Vamos à tentativa de diálogo, mas está difícil. É isso, então, análise desse tipo você sabe só aqui na Gazeta do Povo. O episódio de hoje fica por aqui. A gente espera você, claro, na próxima edição. Tchau!
Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Antes, quero fazer um convite para quem está vendo ou ouvindo a gente, para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, mas gosta muito da gente aqui no 15 Minutos, você pode se tornar um assinante com uma oferta exclusiva. Para quem curte aqui o 15 Minutos, então você vai assinar por R$1,90 por mês, o melhor jornal do país, durante 6 meses. Então aproveita essa chance, vai lá no nosso site, gazetadopovo.com.br, para conferir todo o conteúdo que tem exclusivo para assinantes. Então, para garantir essa oferta, você acessa gazetadopovo.com.br/15 minutos. Você vai ter acesso, então, por 6 meses à Gazeta do Povo por R$1,90 por mês. Agora, Fred, vamos falar do que interessa, né? Que é essa briga entre Lula e Alcolumbre, que pode marcar um racha histórico aí entre Executivo e Legislativo. Pois é, o Lula está encontrando dificuldades com a indicação do Jorge Messias, o seu atual advogado-geral da União, para o Supremo Tribunal Federal. Há uma resistência, especialmente por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que pretendia indicar que o Lula indicasse, por meio ali de um acerto, o senador Rodrigo Pacheco, senador pelo estado de Minas Gerais. Essa contrariedade em relação à escolha do Jorge Messias ficou muito clara. Davi Alcolumbre não escondeu isso dos demais senadores, inclusive tem feito campanha contra essa indicação, buscando reverter votos para que ele tenha o seu nome rejeitado pelo Senado Federal. E o governo alegou que essa resistência por parte do Davi Alcolumbre derivaria do fato de que ele quer indicar novos cargos, novas indicações em cargos no Poder Executivo, dentre esses cargos a presidência de bancos estatais como o Banco do Brasil. Em resposta a essas reportagens que tratam desse interesse do senador Davi Alcolumbre, ele soltou uma nota muito dura no último domingo, basicamente dizendo o seguinte: é nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico com cargos e emendas. Isso é ofensivo não apenas ao presidente do Congresso Nacional, mas a todo o poder legislativo. Em verdade, trata-se de um método antigo de desqualificar quem diverge de uma ideia ou de um interesse de ocasião. Nenhum poder deve se julgar acima do outro e ninguém detém o monopólio da razão. Tampouco se pode permitir a tentativa de desmoralizar o outro para fins de autopromoção, sobretudo com fundamentos que não correspondem à realidade. Se é certa a prerrogativa do presidente da República de indicar o ministro STF, também o é a prerrogativa do Senado de escolher aprovando ou rejeitando o nome. E é fundamental que nesse processo os poderes se respeitem e cada um cumpra seu papel de acordo com as normas constitucionais e regimentais. Feita a escolha pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial, causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada, o que parece buscar interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa, prerrogativa exclusiva do Senado Federal. Aqui eles divergem, que basicamente como que funciona o processo de indicação? O presidente indica um nome, ele tem o indicado nome publicado no Diário Oficial da União, e a partir desse momento se dá uma comunicação formal entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo por meio de uma mensagem. E o Davi Alcolumbre alega que essa mensagem não foi enviada ainda ao Senado Federal e ele, Davi Alcolumbre, gostaria de acelerar o processo de sabatina, que está agendado a princípio para o dia 10 de dezembro, a sabatina perante a Comissão de Constituição e Justiça. E ele alega, então, que o governo não teria enviado a mensagem porque o governo quer mais tempo para conseguir articular, dentre os senadores, o nome do Jorge Messias. Justamente considerando a dificuldade de você agendar horário com os senadores para que o Jorge Messias possa ter uma conversa e as lideranças do governo possam conversar com esses senadores e quebrar a resistência, então, ao nome do indicado. E aí ele encerra sua nota dizendo o seguinte: aliás, o prazo estipulado para a sabatina guarda coerência com a quase totalidade das indicações anteriores e permite que a definição ocorra ainda em 2025, evitando a protelação que em outros momentos foi tão criticada. Portanto, o que se espera é que o jogo democrático seja conduzido com lisura. Da parte desta presidência, absolutamente nada alheio ao processo será capaz de interferir na decisão livre, soberana e consciente do Senado sobre os caminhos a serem percorridos. E essa nota por parte do presidente do Senado fez com que o próprio presidente Lula entrasse em campo nessa articulação. Ele se reuniu na última segunda-feira com o senador Elverton Rocha, o senador do PDT do Maranhão,
que será o relator da indicação do Jorge Messias na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, até para lembrar como que funciona esse processo de aprovação ou não do nome, o presidente da República indica, esse nome é discutido na CCJ, a principal comissão do Senado, que é composta por 27 membros. Há um relator que apresenta ali as qualificações do indicado. Esse parecer, então, é votado com uma maioria simples, o nome é aprovado na CCJ, depois o nome, então, é submetido ao plenário do Supremo Tribunal Federal e o candidato precisa ali oferir 41 votos, a maioria absoluta dos 81 senadores. Nós tivemos um precedente recente do caso do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que conseguiu obter 45 votos, a mais baixa votação de um Procurador-Geral da República ao cargo de PGR desde a redemocratização. Isso acendeu ali um sinal amarelo para o governo, justamente essa recondução do Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República. Se vê que ele teve uma votação baixa. Hoje, na CCJ, segundo apurações, o Jorge Messias teria 10 votos favoráveis, dentre eles os senadores ali da Augusta Brito, do PT do Ceará, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, Fabiano Contarato, PT do Espírito Santo, Jader Barbalho, Messias de Jesus, Omar Aziz, Otto Alencar, Rogério Carvalho, Vital do Rego e o Everton, que é justamente o relator do caso do PDT do Maranhão. Os senadores que ainda não se posicionaram a respeito, Alan Rick, Cid Gomes, Eduardo Braga, Espiridão Amin, Marcos Rogério, Oriovisto Guimarães, Renan Calheiros, Rodrigo Pacheco, Soraya Tronic e Vanderlan Cardoso. O Rodrigo Pacheco, como dissemos, foi preterido da escolha e era um dos candidatos que almejavam o cargo de ministro do Supremo. E, por fim, os 7 votos contrários, que se manifestaram contrariamente ao nome do Messias, Carlos Portinho, Ciro Nogueira, Eduardo Girão, Magno Malta, Márcio Bittar, Rogério Marinho e o Sérgio Moro. E essa questão da dificuldade do nome do Messias hoje no STF levou, inclusive, que alguns membros do próprio STF articulassem o nome do Messias perante os demais senadores, e é o caso tanto do ministro Cássio Nunes quanto do André Mendonça. O André Mendonça, que chegou a participar de um evento da Assembleia de Deus, junto com o Jorge Messias, um evento religioso ali, que há uma resistência muito grande, especialmente da bancada evangélica, ao nome do Jorge Messias, a despeito dele ser evangélico, especialmente considerando posições dele relativamente ao direito ao aborto. Tanto assim que no último domingo o próprio Jorge Messias fez uma publicação se referindo ao Dia do Evangélico. Ele falou: neste Dia do Evangélico celebramos a luz que Cristo traz às nossas vidas, que possamos ser os pacificadores deste mundo, espalhando amor e compreensão onde quer que estejamos. Vamos juntos construir pontes e promover a harmonia, refletindo o verdadeiro espírito do Evangelho, e que a paz de Cristo nos guie sempre. E lembrando, inclusive, que o próprio Messias participou da Marcha para Jesus em 2023 e acabou sendo vaiado pelo público quando ele mencionou, então, o nome do presidente Lula. Então, fica muito claro aqui que hoje o Messias, se a votação fosse hoje, provavelmente o nome dele não passaria, mas o governo está tentando quebrar essas resistências ao nome do Jorge Messias com essa articulação forte agora, inclusive com a entrada do Lula nessa articulação para tentar reverter esses votos em prol do Jorge Messias. Até porque na própria CCJ, que é a primeira fase desse processo de indicação, hoje ele não tem maioria suficiente para ter o seu nome aprovado dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Daqui também, só falando do tema STF, queria trazer 2 assuntos paralelos. A questão do ministro Gilmar Mendes, que anunciou o divórcio da sua esposa, ele que vivia com a Guiomar Mendes há 18 anos aproximadamente, foram casados, e se especula que esse divórcio tem como motivo principal a eventual e provável aplicação da Lei Magnitsky contra o próprio ministro Gilmar Mendes. Tivemos ali a aplicação contra o Alexandre de Moraes e, num segundo momento, contra a esposa do Alexandre de Moraes, o que acabou, inclusive, por atingir o escritório da advocacia da esposa do Alexandre de Moraes, e um receio por parte do Gilmar Mendes, que tem um instituto de direito público, uma faculdade em Brasília, que organiza, inclusive, aqueles eventos do Gilmar Palusa, e a esposa do Gilmar Mendes, que atua num dos maiores escritórios do Brasil, o escritório Sérgio Bermudes, que advoga para grandes empresas, multinacionais, inclusive, e esse receio de que, eventualmente,
as sanções da Lei Magnitsky que sejam aplicadas contra ele pudessem atingir também a sua esposa e familiares, especula-se que esse divórcio, inclusive com o anúncio público do divórcio, teria por motivação principal uma tentativa aí de se evadir as sanções da Lei Magnitsky. E um segundo caso também que tem sido muito discutido, o caso do deputado federal Alexandre Ramagem, ele que foi condenado na suposta trama golpista, junto com os demais réus do núcleo crucial, ele acabou fugindo para os Estados Unidos, hoje está lá residindo nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes formulou um pedido de extradição para que ele venha cumprir definitivamente a pena a que ele foi condenado, a pena de 16 anos privativa de liberdade. Ele foi dos réus da suposta trama golpista, ele foi o único dos réus que ainda não foi preso para o cumprimento da sua pena. Então, uma questão envolvendo a eventual extradição ou não por parte do governo americano. Esse processo de extradição, ele funciona com semelhança ao processo com demais países, como Itália, Espanha. Basicamente, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil formula e comunica ao Departamento de Estado americano, que é encabeçado pelo secretário de Estado Marco Rubio. Eles fazem uma análise prévia de conformidade do pedido com o tratado existente entre Brasil e os Estados Unidos, que regulamenta e a apreciação, por exemplo, se o crime é extraditável ou não, dentre outras questões técnicas. E essa análise preliminar é feita junto com o Departamento de Justiça americano, que seria o nosso equivalente do nosso Ministério da Justiça. Estando de acordo, esse pedido então é remetido a um promotor federal na comarca onde reside o Alexandre Ramagem, hoje no estado da Flórida. Esse promotor faz um pedido para o juiz federal da comarca, esse juiz federal também fará uma análise jurídica do caso, se está ou não em conformidade com o tratado, e, eventualmente, então, se o juiz deferindo o pedido de extradição, ele novamente volta para a Secretaria de Estado e a palavra final é do secretário de Estado Marco Rubio, que sabemos é uma decisão política discricionária. Nessa decisão última não é submetida ao crivo do Poder Judiciário. Então, hoje há uma tendência maior de que o eventual pedido de extradição do Alexandre Ramagem não seja deferido, considerando justamente porque ele responde por crimes políticos ali contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, e nos termos do tratado celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos, crimes políticos não são passíveis de extradição. E fora também a questão do elemento político. Esse caso foi conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, que é considerado pelo governo americano um grave abusador de direitos humanos, tanto assim que foi sancionado pela Lei Magnitsky, muito pouco provável que a Ramagem tem esse pedido deferido, considerando de onde parte o pedido, que é justamente do ministro Alexandre de Moraes. Então, pouco provável que o secretário de Estado Marco Rubio concedesse essa extradição. Então, basicamente, essas são as questões envolvendo ali o STF, hoje as mais polêmicas. A tentativa, a indicação do Messias ao cargo de ministro do Supremo, considerando a ligação histórica dele com o PT e com o Lula, e a dificuldade que ele tem encontrado, o PT e o Lula, para conseguir emplacar esse nome no Senado. A questão do divórcio do ministro Gilmar Mendes, que busca, de alguma maneira, se evadir das sanções da Lei Magnitsky, e, por fim, o caso envolvendo Alexandre Ramagem, que muito provavelmente não será extraditado pelo governo americano. Rosana. Bom, esse tipo de análise, né, Fred? Só aqui na Gazeta do Povo, vamos fazer o convite, então, para quem está vendo ou ouvindo a gente mais uma vez, que é fã aqui do 15 Minutos, para uma vez, então, curtir nosso canal no YouTube, né? Se inscrever no canal da Gazeta do Povo no YouTube, curtir nossos vídeos e, claro, para quem ainda não é assinante, né, Fred, assinar a Gazeta do Povo, que tem oferta especial para quem é fã do 15 Minutos. Você acessa gazetadopovo.com.br/15 minutos e vai ter acesso ilimitado ao melhor jornal do país por R$ 1,90 durante 6 meses. Essa oferta está imperdível, né, Fred? Com certeza, conteúdo de qualidade e informação sempre atualizada na Gazeta do Povo. O episódio de hoje fica por aqui. A gente espera vocês, claro, na próxima edição. Tchau! Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rosana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises hoje da Anne Dias, que está aqui ao meu lado. Oi, Anne, bem-vinda. Obrigada, Rosana, sempre um prazer. Bom, você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo pode garantir a sua assinatura. Tem oferta especial para quem é fã do 15 Minutos. Você acessa gazetadopovo.com.br/15 minutos e vai fazer a sua assinatura por apenas R$ 1,90 por mês durante 6 meses. É muito pouco para garantir acesso ao melhor jornal do Brasil.
Mas vamos lá então falar das notícias do dia, porque o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal suspendeu o direito de todo cidadão brasileiro a pedir impeachment de ministros do STF e também da PGR. Anne Dias, vamos falar sobre isso então, porque essa decisão é monocrática e mexe muito com a legislação brasileira. É um absurdo, Rossana. A gente vive, esse ano de 2025 cheio de situações em que a gente viu os abusos dos ministros do STF e agora, inclusive, quando a gente vê o avanço da pressão, inclusive um ponto interessante da gente destacar é a nomeação do Messias, A gente está falando da nomeação de um ministro e aí o presidente do Senado, Alcolumbre, decidiu fazer uma pressão contra essa nomeação. Então, inclusive, hoje mesmo ele cancelou a sabatina que estava agendada por uma omissão do governo federal, falou que não está satisfeito porque não gostaria, ou seja, era um momento em que se aumentava a pressão contra os ministros do STF. A gente já falou aqui na Gazeta várias vezes sobre as manifestações de rua, sobre os vários pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes e até alguns outros ministros, e agora a gente vê o absurdo que é o Gilmar Mendes tentando proteger ali o seu colega Alexandre de Moraes, alterando uma legislação. Vale lembrar, que a alteração de legislação é competência de deputado, não é competência de ministro do STF mudar a legislação. E aí ele mexeu direto na lei do impeachment, uma lei de 1950, que fala o seguinte: é permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República, ministro de Estado, perante crime de responsabilidade. Então, a lei sempre deixou claro e protegeu o cidadão brasileiro, falando que qualquer um pode denunciar perante a Câmara e aí, evidentemente, quem protocola é o Senado, e o Senado passa por todo aquele processo. Além disso, além dessa alteração de competência, que ele fala que só o PGR pode fazer denúncia contra ministro, ele aumenta o quórum. Então, antes a gente também debatia ali sobre o quórum de maioria simples, 50% mais um. Agora foi para 2/3. Ou seja, parece que se percebeu que estavam aumentando as pressões, os senadores estavam mudando ali o posicionamento para sim pautar e quem sabe aprovar o impeachment, e aí o que aconteceu? O Gilmar Mendes decide aumentar esse quórum para dificultar cada vez mais ainda. Isso é extremamente problemático, porque é onde a gente pode correr, se a Suprema Corte, que em tese é quem revisa todas as decisões, todas as situações, ela é quem está tomando esse tipo de atitude, o que a gente vai fazer, o que a gente consegue recorrer para afastar esse tipo de autoridade? Bom, é claro que a gente sabe, Ali, que o STF é de fato a Suprema Corte, porque é a última instância, é que tem que tomar as decisões importantes para o país, mas o que a gente tem visto nos últimos anos, em especial nos últimos meses, é que esse poder do STF só tem aumentado e a possibilidade de mudança só tem diminuído. Completamente, porque a gente viu também esse aparelhamento, dentro do STF por um partido político. A gente vê cada vez mais a influência do PT ali dentro. E aí, na nossa saída legítima, democrática, constitucional, eu li aqui a lei de responsabilidade, mas deixa até a Constituição aberta aqui para a gente falar sobre isso, que no artigo 39 da Constituição Federal, 52 da Constituição Federal, ele é muito claro sobre a responsabilidade, a autonomia de todo cidadão poder denunciar qualquer autoridade. Porque a gente está falando agora de casos de ministro do STF, mas isso vale para presidente, para ministro do governo federal, para prefeito, para governador. É numa democracia um espaço em que você pode criticar e, mais do que criticar, denunciar abusos das autoridades. E aí a gente vê também os critérios da lei do impeachment, que são 5 critérios de crime de responsabilidade. Alexandre de Moraes já gabaritou todos. Então a gente fala ali de influência política partidária, a gente fala de ser suspeito, você não pode ser suspeito num julgamento que você julga. O suspeito quer dizer, você não pode ter vínculo. Então, no caso da suposta trama golpista, a gente sabe que o Alexandre de Moraes, ele é vítima, Ele diz que tentaram, lá no Punhal Verde e Amarelo, tentaram matá-lo. Ele não podia jamais julgar esse caso. Tem casos de negligência também. Quando a gente vê, por exemplo, Alexandre de Moraes sendo negligente e negando o pedido da PGR para liberar o Clesão e ele morrendo dentro da cadeia, a gente está falando de mais uma violação do crime de responsabilidade previsto na lei do impeachment. E aí, quando a gente tem um juiz gabaritando todos esses scores, a gente tem inúmeros pedidos no Senado. Hoje, inclusive, mais um, Repercutiu que o vereador aqui de Curitiba foi para Brasília, juntou várias assinaturas para protocolar mais um pedido de impeachment, e aí o seu colega Gilmar Mendes, uma canetada, ele impede o cidadão de exercer um papel democrático, Rossana.
Bom, e é muito complicado, né, Arne, porque a gente vê justamente o STF tendo cada vez mais poder e o povo brasileiro tendo cada vez menos representatividade. O que pode ser feito agora? Quer dizer, essa é uma decisão monocrática do STF, a gente sabe que existe uma questão institucional entre o judiciário e o legislativo, mas, enfim, há como, por exemplo, os parlamentares tentarem alguma coisa para reverter essa decisão ou para se posicionar de uma forma mais firme para que o ministro volte atrás ou o próprio Supremo volte atrás? Sem dúvidas é o momento da gente pensar em alternativas para pressionar, né? Acabou de acontecer essa situação, a gente foi até pega de surpresa, mas eu vi que já tem, inclusive, parlamentares, salvo engano, o parlamentar Cleitinho, ele já protocolou uma PEC para tentar remediar essa situação. Vi que vários parlamentares da oposição estão se posicionando, estão pressionando cada vez mais. Vale também a pressão popular, porque senão a gente vai ficar encurralado, né? Mas, evidentemente, que essa alternativa de alterar a própria legislação via parlamento para tentar impedir esse tipo de situação pelo STF, ela é possível. Mas qual que é o problema? Que o STF ele é o último recurso, né? Ele foi criado ali num sistema de regulamentação de poderes, equilíbrio entre poderes, para que não existisse um poder que se sobressaísse a outro. Então, se o parlamento ele começa a fazer ações autoritárias, o STF está ali para segurar o parlamento. Se vem do executivo, o STF está ali para segurar o executivo. O problema é que o próprio STF está alterando a legislação. Ele está ultrapassando os seus limites e ele é o poder que deveria conter a sua força, né? E aí a gente se vê nessa encurralada. Então, essa resposta é difícil. Sim, é possível, os parlamentares já estão tentando, mas a gente se vê numa sinuca de bico porque é a última ratio, né? O último recurso é o STF. Para onde a gente corre? Então fica um pouco complicado e eu acho que é um melhor momento da mobilização popular mostrar a sua indignação. Talvez a gente tenha mais manifestações, talvez as redes sociais podem ser uma alternativa, mas a gente precisa falar e se posicionar sobre isso, porque esse é sempre o primeiro passo de um regime autoritário, né? É ir comendo pelas beiradas. Primeiro não, a gente já avançou bastante. Mas ter o STF em conjunto com o Executivo é prático, por exemplo, na Venezuela. Na Venezuela, o Maduro tem ali o judiciário todo debaixo do braço. Então, a gente tem que ficar bem atentos porque estamos em caminho de nos aparelharmos cada vez mais a um regime bem autoritário. Bom, e a gente tem, como você mesma mencionou no início do programa, uma vaga em aberto no STF e a indicação do presidente Lula que Jorge Messias seja sabatinado para ocupar essa vaga. Para ele vir a ocupar essa vaga, tem que passar por uma sabatina do Senado e que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, cancelou essa sabatina já numa forma de demonstrar um primeiro protesto com relação a essa indicação do presidente Lula, que seria mais um aliado, então, do presidente Lula ou do PT a ocupar uma cadeira no STF. Perfeito, Rossana. Essa é uma das teses, né, do porquê o Gilmar Mendes fez isso. A gente tem, então, como a Rossana falou, o cancelamento da sabatina do Messias hoje. A gente tem o presidente do Senado, Alcolumbre, que sempre jogou junto com o governo federal, que, por exemplo, quando foi levantada uma pressão gigantesca para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, Alcolumbre falou que nem com 81 assinaturas ele não pautaria esse impeachment, ou seja, estava aliado ali aos ministros do STF que estavam pressionados. Agora, quando o jogo se inverteu, isso porque Alcolumbre gostaria que quem fosse nomeado fosse o Rodrigo Pacheco, ele levantou uma pressão contra o governo federal. Inclusive, decidiu tirar ali pautas de dentro de uma gaveta antiga para pressionar cada vez mais o governo, falou que colocaria pautas impopulares para votação, para pressionar o governo, pressionar o orçamento público. E agora ele cancela a sabatina, falando que o governo cometeu um erro, que teve uma omissão na nomeação do Messias para ocupar esse cargo. E no mesmo dia, horas depois, a gente vê Gilmar Mendes proibindo, então, que qualquer cidadão protocole um pedido de impeachment de autoridades, e mais grave do que isso, aumentando o quórum de votação do Senado. Ou seja, parece uma briga ali entre Gilmar Mendes e o Senado, entre Gilmar Mendes e Alcolumbre. Talvez o próximo passo do Alcolumbre fosse pautar o impeachment, porque não, já que ele gostaria tanto que o Pacheco ocupasse essa cadeira. Então a gente vê mais um conflito gigantesco entre poderes, entre o Congresso, agora o Senado, e o STF, e isso vai
vai repercutir na intensificação dessa crise institucional democrática que o Brasil está vivendo. Isso é gravíssimo, não é natural numa democracia essa briga tão acirrada e pior que isso, né? Os ministros se blindarem e falarem, não, a gente está aqui, daqui a gente não sai nunca mais porque é só o PGR, a gente sabe quem é o PGR, nunca vai protocolar esse pedido e com essa situação a gente vai ter que se ver preso a esse STF. Então, a situação está caótica, Rossana. Interessante isso que você falou da democracia, só para a gente encerrar, porque, claro, que a gente não quer, num governo democrático, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, não podem ser aliados, mas também não podem ser combatentes entre si. Tem que ser independentes, né? E principalmente, esse é o cenário que a gente tem que olhar para o STF. O STF existe sim pela nomeação de presidentes, mas a intenção nunca foi ser nomeação de ministros, de aliados, de parceiros políticos, como estão sendo. Tem que ser nomeação de juristas, pessoas técnicas, qualificadas, com uma longa trajetória ali acadêmica, que mostre o seu conhecimento sobre a Constituição Federal, né? Um livro tão importante, criado ali com tantos dedos para proteger a democracia. E agora a gente vê o STF virando palanque de colocar aliado político. Flávio Dino, né, que sempre demonstrou abertamente a sua ideologia, Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal do Lula, agora o Messias, que é um porta-voz, né, ele foi, ali a gente viu o escândalo da Dilma, que destituiu a Dilma, foi aquele áudio que viralizou do Tchau Querida, em que ela falava que estava usando o Messias para levar um termo de posse de ministro para o Lula, para ele se esquivar da Lava Jato, ou seja, é um parceiro ideológico, sem contar todos os outros, né? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, enfim, a gente vê o STF perdendo toda a institucionalidade e o dever que ele tem de proteger a Constituição. Está protegendo um projeto político, um projeto partidário. Então, realmente, isso que você pergunta é extremamente relevante. A gente está vivendo uma crise institucional sem precedentes que pode nos levar a um buraco que a gente vê os nossos vizinhos aqui enfiados, né? A Colômbia, Venezuela, esses países que já entraram nesse buraco. Aí eu até vi uma frase, Rossana, que fala que as ideias ruins, quando as ideias se tornam fracassadas, elas vêm para a América Latina. A América Latina sempre acolhe esse tipo de situação, que já caiu na União Soviética, que já caiu na Alemanha, né, quando caiu o Muro de Berlim. E aí, quando ela vai se tornando ultrapassada, vem aqui para a América Latina. A gente, infelizmente, tem vários vizinhos vivendo situações assim, e quando a gente vê essa intensificação do judiciário tomando conta de cada respiro da democracia, a gente se vê se aproximando a esses países fracassados. Bom, e só mais uma coisa, Anny, que eu quero destacar aqui, que alguns programas atrás a gente comentou aqui, e eu queria que você falasse também sobre isso, que eu li um termo que eu achei muito curioso, triste, mas muito curioso, que fazia... que acho que eu nunca tinha ouvido, pelo menos na história recente, a gente falar em bancada governista do STF. Quer dizer, isso não pode existir, né? Sim, o regime do PT-STF, quase, bancada. E a gente vê isso com frequência também quando o líder do PT, por exemplo, ele fala que qualquer coisa ele ajuiza no STF. Se perde uma situação, leva para o STF. Teve uma outra situação também que envolve o Messias, que é o AGU, coincidentemente. Ele é o atual AGU e ele seria o responsável por ajuizar mais uma ação no STF sobre a derrubada dos vetos daquela lei ambiental. Então, teve uma lei ambiental que ia favorecer o agro e aí o governo federal colocou vários vetos para prejudicar o agro. Aí o parlamento foi lá e derrubou esses vetos. Normal, dentro de uma democracia é assim que funciona. O governo veta, o parlamento derruba o veto. O que eles pensaram? Vamos ajuizar, vamos levar para o STF. Só que se eles ajuizassem, o AGU, ele estaria comprometido, porque ele está sendo nomeado para ser um ministro do STF. Então, será que seria um momento dele levar essa situação delicada para o STF? Aí a gente vê mais uma vez essa crise entre poderes, essa falta de equilíbrio, né, em que tudo é ajuizar, e aí ele se vê, poxa, mas o AGU é o próximo ministro. Então, é nítido a influência, né, o aparelhamento partidário dentro do STF. Bom, é isso. Então, análise desse tipo você já sabe, é só aqui na Gazeta do Povo. Quero agradecer, Anny, pela sua parceria mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Bom, e você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, garanta sua assinatura por apenas R$ 1,90 por mês durante 6 meses. É só acessar gazetadopovo.com.br/15 minutos. O episódio de hoje fica por aqui. A gente espera você, claro, na próxima edição. Tchau!
Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Antes da gente começar, quero deixar aquele recado para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo. Acesse aí gazetadopovo.com.br/15 minutos e assim você vai poder se tornar assinante do jornal por apenas R$ 1,90 por mês durante 6 meses. Então é uma chance muito boa para você ter acesso aí ao melhor conteúdo do Brasil. As notícias da Gazeta do Povo, tem muita coisa exclusiva para assinante no nosso site, então faça parte desse time, ajude a gente aqui também a manter o 15 minutos no ar, porque a gente depende dos assinantes, então, para continuar com o programa no ar, para continuar com o nosso site no ar. Mas vamos lá, Fred, falar então sobre a CPI do INSS, que inclusive no nosso canal no YouTube, né, a gente está sempre transmitindo as sessões, para você que quiser acompanhar todos os detalhes, porque tem novidade também a respeito da família do nosso presidente. Pois é, Rossana, foi uma notícia bombástica, foi divulgada pelo Portal 360, com base em informações de um ex-funcionário do Careca do INSS. O Careca do INSS ficou famoso nos últimos meses como o principal lobista que atuava intermediando a relação entre os burocratas corruptos do INSS que estavam envolvidos nesse esquema criminoso de desconto indevido do dinheiro dos aposentados e pensionistas e as entidades sindicais que efetuavam esses descontos. Esse senhor Careca do INSS, então, ele recebia uma comissão pela intermediação da relação entre as entidades assistenciais que efetuavam os descontos e os funcionários do INSS que tinham o poder de autorização para que essas entidades pudessem realizar esses descontos direto da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Desde o princípio, havia ali uma especulação se, especialmente o irmão do presidente Lula estaria envolvido nesse esquema, o vice-presidente do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, o Frei Chico. Até houve uma tentativa de convocação do Frei Chico na CPMI do INSS e, no entanto, esse requerimento acabou sendo rejeitado. Pois bem, essa reportagem, então, do Portal 360 veio a público trazendo a informação de que o filho do presidente, Fábio Luiz Lula da Silva, poderia estar envolvido nesse esquema. E, basicamente, para quem não se recorda, ele, Fábio Luiz Lula da Silva, ele é o filho mais velho do presidente, tem 50 anos de idade, hoje está residindo na Espanha desde julho desse ano, e ele envolvido nos anos 2000 em vários escândalos envolvendo uma empresa que ele formou com amigos, o Bittar, o Calil Bittar e Fernando Bittar, chamada Game Corp. Nos anos 2000, essa empresa foi envolvida em polêmicas porque recebeu mais de 100 milhões da empresa Oi e, alguns anos depois, o presidente Lula alterou um decreto que possibilitou a fusão entre a Oi e a Brasil Telecom e se especulou que esse dinheiro destinado à empresa do filho do presidente seria justamente o pagamento de uma propina por esse negócio feito com a empresa Oi. Inclusive, quando questionado sobre esse crescimento patrimonial do seu filho, o Lula, naquele momento, falou que ele era um Ronaldinho dos negócios e por isso que ele se dava tão bem nos negócios. Depois, no âmbito da Operação Lava Jato, esse mesmo filho houve por parte do Fernando Baiano, que era um dos lobistas da Operação Lava Jato, a informação de que ele pagou despesas pessoais do filho do presidente da ordem de R$2 milhões. E agora surge, então, essa informação por meio de um depoimento prestado pelo Edson Claro. Edson Claro era um funcionário do Careca do INSS. Em depoimento à Polícia Federal, ele falou que haveria uma relação de sociedade, provavelmente, entre o Careca do INSS e o filho do presidente Lula, e que o filho do presidente Lula receberia uma mesada no valor de R$300 mil e o valor aproximado recebido por ele seria da ordem de 25 milhões, mas ele não especificou se seriam 25 milhões de reais ou euros. Então, com base nessa informação sigilosa da Polícia Federal, porque aqui há duas frentes hoje de investigação desse roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Uma, que é a própria CPMI, que tem poderes, inclusive, de investigação, e a Polícia Federal, por meio dessa investigação que está sendo tramitada no gabinete do ministro André Mendonça perante o Supremo Tribunal Federal. E foi justamente nesse depoimento prestado à Polícia Federal que surge o nome do filho do presidente.
Especula-se que ele seria sócio, então, de uma empresa chamada World Cannabis, que é uma empresa que atuaria no ramo de cannabis medicinal, teria sedes na Colômbia, Brasil, Portugal e Estados Unidos. E o propósito dessa pessoa jurídica seria a lavagem de dinheiro por parte do Careca do INSS, do dinheiro desviado dos aposentados e pensionistas. Procurado, o ex-advogado e amigo pessoal do Fábio Luiz Lula da Silva, ele falou que não conseguiu falar com o Fábio, mas que talvez por causa do fuso horário que ele está morando na Espanha. Mas acho que essa acusação é absolutamente pirotécnica e improvável. É mais uma tentativa de desgastar a imagem de Fábio Luiz. Para além dessa ligação envolvendo o Fábio Luiz Lula da Silva e o Careca do INSS, há também uma outra figura que surge nessa história, que é a senhora Roberta Luxinger. Essa senhora, ela basicamente fez tratativa junto com o Careca do INSS, intermediando relações no Ministério da Saúde, porque o Careca do INSS também estava tentando construir um esquema dentro do Ministério da Saúde, e ela é uma das melhores amigas do Fábio Luiz Lula da Silva. Tanto assim que ficou comprovado que 6 voos, que inclusive eles fizeram viagem juntos com o mesmo localizador de viagem, ou seja, que eles adquiriram as passagens em conjunto. E essa senhora estaria atuando junto com o Careca do INSS em outros esquemas para criar novas pessoas jurídicas para fazer a lavagem de dinheiro, do roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Essa relação, então, entre essa senhora Roberta Luxinger, ela também uma personagem já conhecida da vida pública brasileira, ela saiu candidata pelo PT em 2018, a candidata deputada estadual, e em 2022 ela questionou a candidatura do então candidato a senador Sérgio Moro, quando ele fez uma mudança de domicílio de São Paulo, de Curitiba para São Paulo, e depois acabou voltando para Curitiba. Ela impugnou a candidatura do então candidato Sérgio Moro, e ela é uma inimiga da Lava Jato, porque o seu avô era dono de um banco que foi atingido e teve bens bloqueados pela Operação Lava Jato. Então, vê assim essa relação e a investigação agora que chega no filho, então, do presidente Lula, e haverá uma votação de um requerimento formulado pelo senador Eduardo Girão, que busca convocar o filho do presidente para prestar esclarecimentos para os senadores e deputados. E nos termos do requerimento, acho que cabe aqui trazer um pouco do justificativo do requerimento do senador. Ele diz o seguinte: a convocação do senhor Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, torna-se indispensável diante das revelações feitas no âmbito desta CPMI e das evidências apresentadas pela imprensa. Durante seu depoimento, o advogado Eli Cohen foi o primeiro ouvido na CPMI, expôs com riqueza de detalhes a existência de uma engrenagem criminosa altamente estruturada que por mais de 15 anos operou o desvio sistemático de recursos de aposentados e pensionistas, sempre com apoio de agentes públicos lenientes e operadores privados especializados em fraudes. A investigação conduzida identificou o funcionamento interno das associações, a atuação de lobistas dentro do INSS e o papel de empresas intermediárias, demonstrando que o esquema dependia de blindagem política e de conexões estratégicas para prosperar. É nesse ponto que se inserem os fatos revelados pelo portal Metrópolis em 12 de novembro de 2025, indicando possíveis vínculos entre operadores do esquema e figuras próximas ao presidente. Que, para além também do Fábio Luiz Inácio Lula da Silva, há hoje o secretário nacional de Tecnologia da Informação do PT, que, conforme dito aqui pelo senador Eduardo Girão. A reportagem mostra que Ricardo Bimbo, dirigente nacional do PT e coordenador do setor de tecnologia da informação do partido, recebeu R$120 mil em sua conta pessoal e outros R$8 milhões em sua empresa Datacor, proveniente da ADS Soluções, empresa que, segundo a inteligência financeira, movimentou dezenas de milhões de reais oriundos de entidades envolvidas com a chamada farra do INSS. No mesmo período dessas operações milionárias, Bimbo efetuou o pagamento de boleto no valor de R$10 mil ao contador João Muniz Leite, profissional que até então era responsável pelas contas de Fábio Luiz Lula da Silva. Muniz Leite é investigado também pela Operação Fim da Linha do Ministério Público de São Paulo, sob suspeita de lavar dinheiro para o PCC. O próprio presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, também fez um comunicado oficial em que ele disse o seguinte: anuncio que a convocação de Fábio Luiz Lula da Silva para depor na CPMI do INSS já está na pauta. E deixo claro, cada requerimento será votado individualmente para que o Brasil veja com total transparência como o cargo parlamentar voltou. A verdade aparecerá no painel. A CPMI não tem lado, não tem medo e não tem dono. Transparência total, quem não deve, não teme, o Brasil quer respostas. Então, há um bloco, inclusive, de requerimentos
que serão votados na CPMI da INSS, dentre eles o próprio CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro, que estava preso e que acabou sendo solto por uma decisão do TRF da primeira região. Ele teve a sua convocação aprovada pela CPMI. Houve uma tentativa de convocação até da presidente do Palmeiras, a senhora Leila Pereira, que foi rejeitado o pedido de requerimento formulado para que ela comparecesse à CPMI, e agora então haverá essa votação do pedido de convocação do filho do presidente Lula, bem como agora também haverá uma segunda tentativa de aprovação do requerimento para que o Frei Chico também preste esclarecimentos. Para além dessa questão envolvendo a família do presidente Lula, houve também recentemente uma outra operação envolvendo apurações de contratos superfaturados no Ministério da Educação, em que a ex-nora do presidente Lula, Carla Ariane Trindade, também está sendo investigada, intermediando contratos superfaturados no Ministério da Educação. E ela teria atuado também nessa empreitada com Calil Bittar, que é um ex-sócio também do filho do Lula, que foi sócio, inclusive, nessa empresa Game Corp, que eu comentei no começo, no início da apresentação, nos anos 2000, que atuou nesses contratos com a empresa Oi, e que ele, Calil e Bittar, e seu irmão Fernando Bittar, eram donos do famoso sítio de Atibaia, que acabou redundando, inclusive, num processo na Operação Lava Jato. Então, há agora essa expectativa da convocação do filho do presidente pela CPMI do INSS e aguardemos então os desdobramentos tanto dessa convocação quanto do próprio Frei Chico, e o governo tem articulado dentro da CPMI para tentar barrar essa convocação. Interessante dizer também que os próprios membros da CPMI, segundo a reportagem do Portal 360, tinham estranhado que há alguns meses emissários do governo, do Palácio do Planalto, tinham procurado esses membros numa tentativa de blindagem do filho do presidente, e foi somente com a divulgação desse depoimento do ex-funcionário do Careca do INSS que eles entenderam que então há uma conexão e uma possível conexão do filho do presidente com esse escândalo do INSS, Luciana. Fred, sempre que a gente fala em CPMI, né, a gente dá uma risadinha, porque no Brasil o CPMI sempre é alvo de críticas. Sim. E críticas corretas até, né? Porque a gente sempre vê uma piada acontecendo lá, né? As pessoas querem mais aparecer do que de fato investigar. Mas o fato é que se o filho do presidente vai comparecer para esclarecer alguma coisa, a gente tem que saber também, né? E tem que acompanhar com certeza. Sim, não. E com certeza há um certo descrédito hoje por parte das CPIs e das CPMIs, porque basicamente o que é o trabalho deles? Eles fazem a investigação, levantam os elementos e fazem um relatório final que, com base nesse relatório, pode ser então encaminhado ao procurador, à Procuradoria da República, ao Ministério Público, para eventual promoção das ações penais cabíveis. E, no geral, acabam, nessa maior parte dessas CPIs, havendo algum tipo de acordo político e, no final, o relatório acaba por nem ser votado e não se vê a responsabilização dos envolvidos nesses grandes esquemas de corrupção. Uma CPI que chegou a ser um ponto fora da curva foi a CPI dos Correios, que apurou o escândalo do mensalão, e ali teve um resultado concreto que depois foi a promoção pela Procuradoria-Geral da República de uma ação que levou ao processo de 40 pessoas envolvidas no esquema do mensalão. E agora essa CPMI é a tentativa também de apurar e levantar mais informações sobre esse escândalo. O que temos visto assim, ultimamente é que, de fato, há um esforço, especialmente por parte do senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, e do próprio relator, que é o deputado federal Alfredo Gaspar, que é membro do Ministério Público, foi promotor de justiça de carreira, acabou se aposentando e virou deputado federal. Há um esforço aí de investigação e de levantar as informações que levem a apurar os verdadeiros responsáveis, para além dos nomes já conhecidos, até, inclusive, o esquema de sustentação política desse escândalo. Então, o que eles buscam, basicamente, é levantar mais informações e uma expectativa de que essa CPMI não acabe em pizza, como, infelizmente, acaba ocorrendo na maior parte dessas CPMIs. E claro que a gente vai ficar sempre de olho para passar para você aí de casa as principais informações e análises de tudo isso, né, Fred? Isso aí. E você que não é assinante da Gazeta do Povo, então fique atento, porque você pode se tornar assinante acessando gazetadopovo.com.br/15 minutos e vai pagar só R$ 1,90 por mês durante 6 meses. O episódio de hoje fica por aqui, a gente espera, claro, você na próxima edição. Tchau! Olá, eu
sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada! Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Bom, antes da gente começar o assunto do dia, quero te convidar, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, a fazer a sua assinatura por R$1 por mês durante 6 meses. Você acessa aí gazetadopovo.com.br/15 minutos para garantir esse preço, que é o melhor preço do ano, tá? Então não vai deixar de fazer sua assinatura da Gazeta do Povo, porque tem muito conteúdo exclusivo no nosso site. Agora, Fred, vamos falar de novo sobre Venezuela, porque Nicolás Maduro, o ditador do país, que está morrendo de medo de Donald Trump, está pedindo ajuda para quem? Para o Brasil. Pois é, ele fez ontem um discurso utilizando inclusive o portunhol, bem macarrônico ali, tentando falar português, e ele pediu e conclamou o apoio do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E ele falou basicamente o seguinte: muito obrigado, Brasil. Ele estava de punho no boné do MST. Muito obrigado, MST. A luta continua, a vitória é nossa. Viva a unidade do povo brasileiro, viva a unidade com o povo venezuelano. Povo do Brasil, saiam às ruas para apoiar a Venezuela em sua luta pela paz e soberania. Estou lhes dizendo toda a verdade. Temos o direito à paz com soberania. Viva o Brasil! E justamente no momento em que há uma tentativa de construção por parte do governo brasileiro de uma ponte com o governo de Donald Trump, inclusive numa tentativa de intermediação da relação entre a Venezuela e os Estados Unidos. Tanto assim que o próprio empresário Joesley Batista se direcionou até a Venezuela num jato privado para conversar com o Nicolás Maduro e numa tentativa de convencer o Maduro a renunciar ao poder. E justamente nesse momento você vê uma declaração do Nicolás Maduro conclamando o apoio do MST e considerando a ligação histórica entre João Pedro Stedley, que é o líder do MST, e o próprio Lula e o PT. Você vê que essa declaração acaba, de alguma maneira, também estremecendo a relação entre o Brasil e os Estados Unidos diante dessa tentativa, inclusive nessa semana em que tivemos uma ligação do Lula ao presidente americano, que eles conversaram 45 minutos aproximadamente e trataram de diversos temas, incluindo a questão do combate ao narcotráfico na América Latina, as sanções aplicadas às autoridades brasileiras, incluindo a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, a questão do cancelamento dos vistos de várias outras autoridades, incluindo outros integrantes do Supremo Tribunal Federal, dentre outras questões. Hoje a questão também do tarifaço e demais questões envolvendo os países da América Latina. Interessante dizer que novas informações também entre a ligação do Trump e do Maduro vieram a público e detalhes interessantes da tentativa de acordo entre o presidente americano e o ditador venezuelano. Que, para além da tentativa de anistiar a sua própria família, ele, Maduro, e aproximadamente 100 autoridades venezuelanas, o Maduro solicitou a preservação do patrimônio dele na ordem de $200 milhões. Ele gostaria que as suas contas, que foram congeladas, todos os ativos dele, fossem liberadas se ele eventualmente renunciasse e fosse acolhido em refúgio em algum país. Aqui também uma questão que foi um ponto de discórdia entre os dois líderes. O Maduro queria eventualmente se refugiar em Cuba e o Trump exigia que ele fosse ou para a Rússia ou para a China, e aí ficou um ponto ali de meio termo entre essas duas soluções, que ele seria acolhido ou na Turquia ou no Catar, o Catar que inclusive também participou, junto com o Brasil e com a Rússia, da intermediação dessa ligação entre Maduro e Trump. Então fica muito claro que essas tentativas de conversa entre o Trump e o Maduro estão cada vez mais distantes, e o próprio secretário de Estado, Marco Rubio, confirmou que não há mais capacidade de diálogo entre os dois países por uma questão muito simples. Nos últimos 10 anos, houve 5 tentativas por parte do governo americano de construir um acordo com o Maduro, desde a questão envolvendo Juan Guaidó, que foi declarado presidente lá em 2019, depois, durante a própria gestão do governo Biden, conversas de que a Venezuela se comprometia a realizar eleições limpas, sem fraude,
inclusive com a questão do levantamento do embargo em relação ao petróleo venezuelano, num gesto ali do governo Biden, nessa tentativa de chegar a um acordo, e todos esses acordos foram quebrados pelo Maduro. Então, diante dessa incapacidade do Maduro de se comprometer com um acordo e cumpri-lo, o secretário de Estado Marco Rubio falou que dificilmente haverá agora um novo diálogo entre Maduro e Trump, diante dessa dificuldade do Maduro de cumprir esses acordos. Tanto assim que autoridades próximas ao governo Trump disseram que, se não houver um acordo aceitável e Maduro continuar apenas ganhando tempo nas negociações, acredito que no mínimo haveria ataques a centros de comando e controle, ou seja, aquelas unidades militares do governo venezuelano ligadas ao cartel de Los Soles, ao narcotráfico. Interessante dizer também que, por parte da Rússia, houve um recuo em relação ao governo da Venezuela. A Rússia, que no campo internacional, o país que está ali no arco de alianças da Venezuela, junto com Irã e China, e a própria Associação de Operadores de Turismo da Rússia deu um comunicado para que todos os cidadãos russos se retirassem do território venezuelano. Só para fins aqui de dimensão da relação entre os dois países, o Venezuela se tornou um destino de preferência dos turistas russos. Só entre agosto e novembro de 2025, aproximadamente 6 mil turistas russos visitaram a Ilha Margarita. Então, houve ali uma suspensão desses serviços por parte dos russos, dos serviços dessas operadoras de turismo, mostrando esse isolamento hoje internacional da Venezuela, considerando um aumento da pressão do governo Trump sobre a ditadura de Nicolás Maduro. Interessante também dizer que o sistema venezuelano continua reprimindo seus cidadãos, e tivemos nessa semana a condenação do genro do Edmundo González. Edmundo González foi o líder da oposição que venceu as últimas eleições presidenciais, em 28 de junho de 2024, e, no entanto, sabemos que o Maduro fraudou as eleições e se declarou vencedor. E o genro do Edmundo González foi condenado nessa semana a 30 anos de prisão, porque ele teria conspirado contra o governo venezuelano e teria se associado a pessoas e conversado com pessoas em que havia ali uma proibição de que ele estabelecesse qualquer tipo de contato com essas pessoas. Essa condenação do genro do Edmundo González e de outro líder da oposição venezuelana, inclusive levou a uma contestação por parte hoje da maior força de oposição na Venezuela, que é a questão da pátria unitária Venezuela, e eles disseram basicamente o seguinte: condenamos energicamente a decisão inconstitucional e aberrante contra Rafael Tudares, genro do presidente eleito Edmundo González, e contra Luiz Guilhermo Isturiz, integrante do Vente Venezuela no estado de Miranda, que foram sentenciados a 30 e 20 anos de prisão, respectivamente, apesar de serem totalmente inocentes. Mais uma vez, Nicolás Maduro utiliza o poder judiciário como instrumento de perseguição, impondo condenações por meio de um julgamento relâmpago que durou apenas 48 horas. A Venezuela decidiu, em 28 de junho de 2024, com a força do voto, iniciar o caminho da mudança pela via democrática e constitucional. Permaneceremos firmes junto a milhões na defesa da soberania. E o próprio Edmundo González, que é o presidente legítimo da Venezuela, mas obviamente não conseguiu tomar posse diante da fraude eleitoral, ele declarou o seguinte: a arbitrariedade revela fragilidade. Toda decisão pública deve se ajustar à lei ou perde sua legitimidade democrática. Por isso, rejeito a condenação imposta a Rafael Tudares, 30 anos de prisão, por fatos que não ocorreram, crimes que não cometeu. Trata-se de uma decisão sem fundamento jurídico, incompatível com a Constituição e usada como represália política para tentar me atingir e distorcer a vontade expressa pelos venezuelanos em 28 de julho de 24. Rafael e Mariana é a filha de Edmundo González, não têm qualquer vínculo com minhas responsabilidades públicas. Utilizar o sistema de justiça para punir terceiros é uma prática que confirma a confusão entre poder e impunidade que tanto mal causou ao país. Diante dessa realidade, a defesa dos direitos e da dignidade de todos os venezuelanos permanece firme e não recua. Meu compromisso sempre firme é continuar trabalhando pela liberdade de Rafael, de todos os presos políticos e daqueles que permanecem em situação de desaparecimento forçado na Venezuela. Essa causa não admite renúncias. E aqui é interessante dizer que nessa semana foi publicada uma carta por Hugo Carvajal, que era diretor da inteligência militar venezuelana nos governos de Hugo Chávez e no início do governo Nicolás Maduro. Ele acabou desertando das Forças Armadas venezuelanas, migrou para a Espanha, foi preso e extraditado para os Estados Unidos. Ele, inclusive,
deu muitas informações por meio de um acordo de colaboração premiada para a justiça americana, acordo esse que levou inclusive ao aumento daquela recompensa, informações que levem à captura do Maduro para 50 milhões de dólares e a designação do Cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira, e ele publicou uma carta no jornal espanhol ABC, tratando especialmente de 4 assuntos que essas informações, ele tem colaborado com o governo americano, levarão a uma repressão maior por parte dos Estados Unidos ao combate ao narcotráfico na América Latina, em especial a Venezuela, e ele faz 4 denúncias por meio dessa carta pública. Primeiro, ele denuncia a questão do narcoterrorismo e ele diz que, basicamente, essa questão do tráfico de drogas se iniciou na Venezuela por influência do Fidel Castro e da utilização do narcoterrorismo como instrumento de guerra política, especialmente de Cuba e da Venezuela, contra os Estados Unidos. E ele disse basicamente que esse plano de narcoterrorismo foi sugerido pelo regime cubano a Chávez em meados da década de 2000 e tem sido executado com sucesso com a ajuda das Farc, do Exército de Libertação Nacional, de operadores cubanos e do Hezbollah. O regime lhes forneceu armas, passaportes e impunidade para que essas organizações terroristas operem livremente a partir da Venezuela contra os Estados Unidos. Segunda questão, o Tren de Aragua, que é a outra organização criminosa terrorista em atuação na Venezuela, ele fala que o Hugo Chávez, criou esse Tren de Aragua justamente cooptando prisioneiros venezuelanos, criminosos da Venezuela, para também proteger e criar coletivos para proteção do regime na Venezuela e também para infiltrar esses agentes dentro do território americano e, de alguma forma, tentar corroer a sociedade americana. Para além disso, ele denuncia, no terceiro ponto da sua carta, uma questão da contra-inteligência e espionagem contra os Estados Unidos realizada tanto por Cuba quanto pelos Estados Unidos, quanto pela própria Venezuela. E ele falou aqui o seguinte: durante 20 anos, o regime venezuelano enviou espiões aos Estados Unidos, muitos ainda estão lá, alguns disfarçados de membros da oposição venezuelana. A inteligência cubana me mostrou suas redes dentro das bases navais da costa leste dos Estados Unidos. Eles se orgulhavam de ter enviado milhares de espiões ao longo de décadas, alguns dos quais hoje são políticos de carreira. Diplomatas americanos e oficiais da CIA foram pagos para ajudar Chávez e Maduro a permanecerem no poder. Esses americanos atuaram como espiões para Cuba e Venezuela e alguns continuam ativos até hoje. E o quarto ponto, a questão da Smartmatic, que é uma empresa que produz urnas eletrônicas, que atuou nas eleições venezuelanas, e ele diz que essa empresa nasceu como uma ferramenta eleitoral do regime venezuelano, mas logo se transformou em um instrumento para manter o regime no poder para sempre. E ele diz isso porque ele mesmo escolheu o chefe de informática do Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano, que é o equivalente do nosso TSE, e que ele reportava ao Hugo Carvajal diretamente em relação ali à manutenção do sistema de votação na Venezuela. Interessante dizer também que no final de novembro o governo americano publicou a Doutrina de Segurança Nacional, que basicamente é o documento oficial dos Estados Unidos que traz toda a estratégia do campo militar, de geopolítico do país em relação às várias regiões do mundo. E ali o governo Trump deixa muito claro que houve de fato esse deslocamento então das prioridades dos Estados Unidos, da região da Ásia e da Europa para a América Latina, no que ele chama de corolário Trump, que se agrega àquela doutrina Monroe da América para os americanos. E o objetivo dessa política é justamente retirar influência de potências externas, especialmente da China, da Rússia, do Irã, da América Latina, para que os interesses americanos prevaleçam na região, envolvendo desde aquele ato inicial, quando o governo Trump assume no seu segundo mandato a questão do Marco Rubio no Panamá, diante da influência chinesa no canal do Panamá e o esforço que o governo americano fez para que um porto chinês fosse vendido para empresas americanas, e também essa própria guerra ao narcotráfico e a questão da imigração ilegal. Então, houve esse reposicionamento e realinhamento estratégico da política externa americana para a América Latina. Isso fica muito claro nesse novo documento, então, a Doutrina de Segurança Nacional Americana. E também, por meio desse documento, fica muito claro que esse deslocamento de tropas americanas para o Mar do Sul do Caribe, o deslocamento do porta-aviões USS Gerald Ford, que só para fins aqui de dimensão dos esforços hoje americanos na região,
a manutenção desse porta-aviões por dia tem um custo de 6 milhões de dólares e esse deslocamento das tropas tem um propósito de ali permanência nessa região, dado esse redirecionamento da política externa americana para a América Latina. Então, haverá ali uma presença permanente dessas forças militares no Mar do Sul do Caribe e no Oceano Pacífico. Inclusive, no dia 4 de dezembro, na quinta-feira, tivemos um novo ataque dos Estados Unidos a uma embarcação com o assassinato de 4 narcoterroristas e mais um ataque. Então já chegamos ali a 23 ataques feitos pelos Estados Unidos com abate de embarcações no Mar Sul do Caribe e no Oceano Pacífico e 85 narcoterroristas eliminados pelas forças militares americanas, o que indica de forma muito clara que não haverá uma mudança dessa política de combate a essas narco-organizações e que vai aumentar a pressão americana sobre o Nicolás Maduro. E se ele não mudar a sua postura, até como deixou muito claro o Marco Rubio, muito provavelmente os Estados Unidos iniciarão então as suas operações militares dentro do território venezuelano. Rossana. Bom, você sabe, né? Análise desse tipo só aqui na Gazeta do Povo. E se você quiser acompanhar muito mais no nosso site, tem muito conteúdo exclusivo para assinante. Faça agora a sua assinatura. Se você acessar gazetadopovo.com.br/15 minutos, você vai pagar só R$1 por mês durante 6 meses. O episódio de hoje fica por aqui. A gente espera vocês, claro, na próxima edição. Tchau! Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!